Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela utilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Gostaria de me deter nas palavras de Jesus no final do Evangelho, falando da figueira que o seu dono já vinha esperando há 3 anos, os seus frutos e ainda não tinham vindo. E então ele tolera que se espere mais 1 ano. Deus também espera a nossa conversão, aludindo às suas palavras anteriores, mas há um limite para a sua espera. Não esperemos o dia de amanhã para nos convertermos ou para buscarmos o sacramento da confissão, pois não sabemos se ele existirá. Continuando a nossa série sobre a vida de Jesus para a conhecermos um pouco melhor. Na semana passada vimos o batismo de Jesus e a sua preparação para o início da vida pública, jejuando 40 dias no deserto e sendo tentado no final. As 3 tentações que Jesus sofrerá resumem todos os tipos de tentações que sofremos aqui na terra: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Jesus, sofrendo e vencendo as tentações, junta-se a nós na batalha contra elas e mostra-nos como devemos vencê-las. Hoje veremos vários episódios iniciais da vida pública de Nosso Senhor, como a escolha dos primeiros apóstolos, as bodas de Caná, a ida de Jesus a Nazaré. Do deserto, Cristo retornou ao Jordão, onde João Batista pregava. Naquele tempo, homens foram enviados pelos líderes de Jerusalém para questioná-lo sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntaram-lhe se ele era o Messias ou Elias, ou aquele profeta, referindo-se a Moisés. A todas essas perguntas, João respondia: Não sou. Então disseram: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. João respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos tempos antigos, quando um rei viajava de uma região para outra em seu país, os trabalhadores eram enviados adiante de sua comitiva para preparar as estradas. Deviam cortar as árvores, retirar as pedras e tapar os buracos, de modo que o caminho pudesse estar aplanado para o rei. Assim, quando Jesus, o rei da corte celestial, estava para vir, João Batista foi enviado a preparar o caminho, anunciando-o ao povo e chamando-o ao arrependimento de seus pecados. Enquanto João respondia aos mensageiros de Jerusalém, ele viu Jesus em pé, à margem do rio. Com o rosto radiante, apontou para ele e disse: No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O povo ficou grandemente comovido. O Messias estava entre eles. Olhavam ao redor ansiosamente para encontrar aquele de quem João falava. Mas Jesus misturou-se à multidão
e não puderam vê-lo. No dia seguinte, João viu Jesus outra vez e, apontando para ele, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João falou a respeito do sinal que vira por ocasião do batismo de Cristo. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Pois eu de fato vi e tenho testificado, acrescentou, que ele é o Filho de Deus. Com temor e admiração, os ouvintes olharam para Jesus. Então questionaram a si mesmos: é este o Cristo? Perceberam que Jesus não ostentava nenhuma aparência de riqueza ou grandeza mundana. Suas vestes eram modestas e simples, tais como o povo pobre usava. Em seu rosto havia algo que comovia os corações. Sua fisionomia mostrava dignidade e poder. Seu olhar e cada traço do semblante falavam da compaixão divina e de um amor inexprimível. Mas os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos pelo Salvador. João não dissera o que eles desejavam ouvir. Esperavam o Messias como um grande conquistador. Viram que essa não seria a missão de Jesus e, em seu desapontamento, afastaram-se dele. 2 dos discípulos de João que se encontravam ali imediatamente o seguiram. Ouviram os seus ensinos e tornaram-se seus discípulos. Um era André e o outro João. André logo trouxe o seu irmão, Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. No outro dia, a caminho da Galileia, Cristo chamou o outro discípulo, Filipe. Assim que Filipe conheceu o Salvador, trouxe-lhe o amigo Natanael. Desse modo, começou a grande obra de Cristo na terra. Chamou os discípulos um a um, e o primeiro trouxe seu irmão, o outro seu amigo. Isso é o que cada seguidor de Cristo deve fazer. Assim que tenha conhecido Jesus, deve contar aos outros o precioso amigo que encontrou. Esse é um trabalho que todos podem fazer, quer sejam jovens ou idosos. Em Caná da Galileia, Cristo com seus discípulos compareceram a uma festa de casamento. Ali, seu maravilhoso poder foi manifestado para a felicidade de todos os participantes. Era costume, naquele país, usar vinho em tais ocasiões. Antes que a festa terminasse, o suprimento de vinho findou. Deixar acabar o vinho em uma festa era considerado falta de hospitalidade e um grande vexame. Cristo ficou sabendo o que ocorrera e pediu que os servos enchessem 6 grandes talhas de pedra. Em vez da água, saiu vinho das talhas. Esse vinho era muito melhor do que aquele que havia sido servido antes, e havia o suficiente para todos. Um dia, quando passava por Samaria, sentou-se à beira de um poço para descansar. Quando uma mulher veio para retirar água, pediu-lhe que lhe desse de beber. A mulher se surpreendeu, pois sabia quanto os judeus odiavam os samaritanos. Mas Cristo lhe disse que, se ela quisesse, ele daria água viva. A essa declaração, ela se surpreendeu mais ainda. Então Jesus disse à mulher: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água viva simboliza o Espírito Santo. Como o viajante sedento necessita de água para beber, assim precisamos do Espírito de Deus em nosso coração. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Durante seu ministério, Jesus visitou 2 vezes seu antigo lar em Nazaré. Em sua primeira visita, foi à sinagoga em um sábado. Ali leu a profecia de Isaías sobre a obra do Messias, como ele devia pregar as boas novas aos pobres, confortar os abatidos, dar visão aos cegos e curar os enfermos. Então disse às pessoas que tudo aquilo havia se cumprido naquele dia. Esse era o trabalho que ele mesmo estava fazendo. Após a declaração de Jesus, os que ouviram recordaram como Jesus havia vivido entre eles como um carpinteiro. Com frequência, viam-no na oficina com José. E embora em toda a sua vida houvesse praticado atos de bondade e misericórdia, eles não creram que Jesus era o Messias. Dando lugar a pensamentos como esses, abriram caminho para Satanás controlar sua mente e então se iraram contra o Salvador. Clamaram contra ele e decidiram tirar-lhe a vida. Empurraram-no para diante, dispostos a lançá-lo de um penhasco. Mas os santos anjos estavam próximos para protegê-lo. Passando pela multidão, desapareceu. Em sua próxima visita a Nazaré, o povo não estava mais disposto a recebê-lo. Afastou-se dali para não mais retornar.
Que lição nós podemos tirar de hoje? Jesus, indo às bodas de Caná, nos mostra que abençoa as festas, que abençoa o casamento. Como é bom ver Jesus tão humano nestes momentos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.